Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do patriarca Jó, capítulo de número 1, versículos de números 9 a 12. Livro do patriarca Jó, capítulo de número 1, versículos 9 a 12. Quem achou, diga amém. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó teme a Deus debalde? Acaso não o cercastes com sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Feche seus olhos, diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Glória a Deus. Queridos, depois que o livro do patriarca Jó traz para nós a biografia de quem ele é, apresentando em primeiro lugar o seu caráter nos versos de números 1 e 2, o seu caráter e também a sua paternidade, a partir do verso de número 3, nós podemos observar que a Bíblia concentrará acerca dos bens de Jó, aquilo que ele possuía. E na cabeça dos seus bens estão os seus filhos, a sua herança, a herança do Senhor em sua vida. No versículo de número 5, nos é apresentado duas figuras que têm muito forte na vida deste homem de Deus. A figura de um profeta dentro da sua casa e a figura de um sacerdote. Como sacerdote, ele oferece sacrifícios pelos seus filhos, e como profeta, ele chama os seus filhos à santificação. A partir do versículo de número 6, que foi o que nós aprendemos no culto passado, a cena sai do foco em cima de Jó e vai para as regiões celestiais. A Bíblia nos diz que, estando num certo dia os filhos de Deus vindo apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ele não foi convidado, mas ele foi. Ninguém chamou ele, mas ele entrou de penetra. E nós aprendemos aqui que Satanás não precisa ser convidado para estar em um ambiente. Se sem ser convidado ele já vai, imagine se nós o convidarmos abrindo brechas para ele. Por isso Paulo diz em Efésios capítulo 4 que nós não devemos dar lugar ao diabo, pois se ele vem sem ser convidado, imagine se ele encontrar uma brecha em nossas vidas para ali então adentrar. Mas ele se apresenta diante de Deus e Deus sabe quais são as motivações. E a primeira pergunta quem faz não é Satanás para Deus, mas sim Deus para Satanás. E perguntas, elas são importantes porque as respostas revelam o que está dentro do nosso coração. É muito importante nós termos a habilidade de ouvir as respostas quando nós perguntamos alguma coisa, porque a partir da resposta que se dá, você consegue saber o que está na mente de alguém, no coração de alguém. Deus é especialista em perguntar, e quando os seres, as criaturas, abrem a boca em resposta diante de Deus, não que ele precise ouvir para saber, porque como um Deus onisciente, ele sabe de tudo, e no Salmo 139 é dito que antes que a palavra chegue à nossa língua, Deus tudo conhece. Mas quando Satanás responde à pergunta de Deus, não é Deus que vai saber o que está no coração de Satanás a partir da resposta, porque isso Deus já sabe. Mas quando Satanás responde, ele revela o que está no seu coração para nós, os leitores da Bíblia. É por isso que Deus pergunta para que através da resposta de Satanás, nós, os leitores, possamos perceber o que está no coração dele. E veja,
A resposta à pergunta é interessante, porque Deus, ele pergunta para Satanás: de onde você vem? Em outras palavras, por onde você anda? O que é que você está fazendo? Como você está usando o seu tempo? E a resposta do diabo é intrigante, porque ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E nós aprendemos que essa expressão aqui no hebraico significa vagabundar. Então você não ofende Satanás quando você diz que ele é vagabundo. E se ofendesse também não tinha problema nenhum, porque ele é digno das maiores ofensas. Mas ele está dizendo exatamente isso: vagabundando, rodeando, perambulando. Mas esse rodear, esse perambular e esse passear pela terra, ele tinha um endereço. E o endereço era a casa de Jó. O endereço era a vida de Jó. Ele rodeava a terra, ele passeava a terra, mas ele ia até onde Jó estava e incomodava-se com a atitude de Jó. E nós aprendemos aqui também que o fato de Jó ser íntegro, justo, temente a Deus e se desviar do mal, não fez com que Satanás não estivesse perambulando. Ele perambula os justos, ele rodeia ao derredor daqueles que são íntegros. Ele passeia perto daqueles que são justos diante de Deus e que se desviam do mal, com o objetivo de encontrar alguma brecha, com o objetivo de encontrar alguma oportunidade para fazer estes perderem estas características: reto, íntegro, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Ou seja, ele rodeia, ele fica ao derredor, porque ele está procurando uma brecha para tirar Jó deste posicionamento de Jó diante de Deus. E é Pedro quem nos explica isso na sua primeira carta, quando ele diz que Satanás, ele fica como um leão que ruge, bramando ao derredor, buscando a quem possa tragar. E antes que alguém tenha medo e diga assim: meu Deus, ele está rugindo como um leão ao meu derredor, antes que alguém pense em correr por conta da ferocidade do bramido deste leão terrível, no verso seguinte Pedro diz: mas resistam ele na fé. Ou seja, nesta luta, nesta perseguição contra Satanás, não é o crente que foge. Pelo contrário, Tiago no capítulo 4, nós já aprendemos aqui apenas um resumo para botar os irmãos dentro do contexto. Tiago disse: sujeitai-vos pois a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! Ele brama, ele mostra os dentes, ele tenta apavorar pelo bramido, ele passeia por perto, mas Pedro diz: resistam na fé. E resistir na fé é resistir com base na palavra. A palavra fé ali é pistes no grego, que significa o conjunto de doutrinas ensinados na palavra de Deus. Como se resiste Satanás? Se submetendo a Deus, se sujeitando a Deus, resistindo na fé, firmando-se na palavra. E aí o texto diz em Tiago: ele fugirá de vós. E nós aprendemos que fugir de vós ali do grego é procurar um lugar seguro. Olha que coisa interessante. Em um mundo onde muitos têm medo de Satanás, a Bíblia diz: resista ao diabo, e o diabo vai ficar com medo de você. É o oposto. Então não é para ter medo do diabo, é para resisti-lo. E ao passo que você e eu nos tornamos resistentes ao bramido daquele que ruge como leão, ele se afasta. Ele procura um lugar seguro para fugir de nós, não por causa daquilo que somos, mas por causa daquilo que temos. Aleluia! Ele não foge de mim por causa daquilo que eu sou, ele foge de mim por causa daquilo que eu tenho. E o que eu tenho? O que você tem? A presença do poderoso Espírito de Deus. O Espírito de Deus em nós é maior do que todas as forças demoníacas que se levantam contra nós. E é João, na primeira carta, no capítulo 4, quem explica isso, quando ele diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então resista, porque o que está em você é maior do que aquilo que vem contra você. Mas ele está ao redor, e a conversa segue.
E no versículo de número 8, Deus fala de Jó, porque Deus sabia que o motivo dessa visita inusitada e estranha desse penetra chamado Satanás era sobre Jó. Então Deus diz assim: você observou o meu servo Jó? Percebam, irmãos, que muitos pregadores esquecem de destacar esse ponto. E eu estava em casa hoje lendo o texto e este ponto me saltou aos olhos. Ele é íntegro, ele é justo, ele é temente a Deus, ele se desvia do mal, mas antes de tudo ele é servo. A maior posição que um homem pode alcançar, irmãos, é a posição de servo de Deus. Servir a Deus é a maior de todas as honras. Ser reconhecido como servo de Deus é o maior posto que nós devemos almejar. Veja o texto. Ele é servo de Deus, e Deus usa o pronome possessivo, meu servo. Se ele é servo de Deus, ele não é servo do diabo, e é isto que irrita Satanás. Entendeu? Ou seja, ele rodeia a casa de Jó, ele rodeia a vida de Jó, ele passeia perto de Jó, com o objetivo de fazer de Jó seu servo. Mas quando Deus apresenta Jó, Deus diz assim: não é seu servo, é meu servo Jó. E no Novo Testamento, Paulo explica isso de maneira poderosa, porque aos Gálatas, Paulo diz que antes nós éramos servos do diabo, mas depois que o Evangelho entrou em nossas vidas, hoje nós deixamos de ser servos do diabo e nos tornamos servos de Deus. E essa expressão meu servo indica possessividade, mas indica também intimidade. Ele é meu servo. E o que o escritor quer imprimir na nossa mente aqui é a ideia de que Jó vai passar por todo o processo que ele está passando, mas ele é servo de Deus. Ele vai sofrer, mas é meu servo. Ele vai padecer, mas é meu servo. Ele vai enfrentar turbulências, mas é meu servo. O diabo odeia, mas ele é meu servo. Servos de Deus também sofrem, é o que o texto quer nos mostrar. Servos de Deus também padecem. Servos de Deus também são atacados por Satanás. Servos de Deus também são ameaçados pelo inferno. Mas servos de Deus triunfarão em qualquer circunstância. Servos de Deus vencerão todas as investidas de Satanás. É o que o texto quer nos mostrar. Não esqueça, circule essa palavra na sua Bíblia. Jó, meu servo. Ele é meu. Segunda verdade, só na palavra meu servo. Você vai tocar nele, Satanás, mas ele não é seu, ele é meu. Eu permito você tocar nas coisas dele, e eu permito você tocar até na saúde dele, mas ele é meu. E se é meu, você não pode fazer o que você quiser. Eu vou melhorar para você entender. O diabo pode até nos atacar, o diabo pode até fazer coisas com aqueles que são próximos a nós, mas isso não vai tirar a gente das mãos de Deus e colocar nas mãos do diabo como possessão dele. Você pode até ser atacado pelo diabo, mas você é servo de Deus, está nas mãos de Deus, e ele não tem autoridade para fazer nada com aquilo que Deus possui, a não ser que Deus permita. E se eu sou de Deus, irmão, eu posso padecer afrontas, ameaças, perseguições e até ser ferido pelo inferno, mas o que me consola é saber que mesmo em meio às maiores aflições eu sou servo de Deus. É isso que descansa. Mas veja, meu servo. E Deus destaca, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Além dele ser meu servo, ele é único. Não tem ninguém igual a ele. Só tem ele, com as características dele, só ele. Com a maneira de agir, só ele. Na forma que ele é, só ele é assim, nesta geração, neste tempo. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso aqui também descansa os nossos corações, irmãos. Porque em meio a tanta corrupção, em meio a tanta escuridão, em meio a tantas trevas, Deus sempre mantém uma luz acesa em alguém para fazer a diferença na terra. É bíblico.
Em Gênesis capítulo de número 6 é dito que a terra estava totalmente corrompida e Deus arrependeu-se de haver feito o homem. E a palavra arrepender-se ali em hebraico é naham, vocês conhecem, significa apenas que Deus mudou de atitude para com o homem, se desgostou, se entristeceu. E prestes a destruir a terra, ele destaca entre aquela multidão corrompida um homem chamado Noé. E a Bíblia diz: Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Ou seja, é possível no meio de tanta corrupção ter alguém que se tornará alvo da graça de Deus. Ter alguém que decidirá romper com o pecado para andar com Deus, assim como Noé. Um outro exemplo que se destaca na Bíblia é Daniel, levado como cativo para a Babilônia. Entrou em Babilônia, Babilônia não entrou nele. Mudaram o seu nome, mas não mudaram a sua identidade. Podem até tocar no nosso nome, irmão, mas a nossa identidade não. Porque identidade não é nome, identidade é o que Deus nos fez ser quando a gente nasceu de novo em Cristo Jesus. Ele entra em Babilônia, mas não se corrompe em nada. E se destaca esses três homens: Noé, Daniel e Jó. E é de propósito que eu citei isso aqui, apenas para lembrar vocês Ezequiel 14:14, que nós já mencionamos aqui em outras mensagens, que quando Deus diz que vai destruir a terra, Ele diz: se houvesse esses três homens lá, Noé, Daniel e Jó, eles só livrariam as suas almas pela justiça deles. Três homens que fizeram a diferença, porque foram a diferença em um mundo em que todo mundo estava fazendo as coisas iguais. Mas vamos lá. Temente a Deus e que se desvia do mal. E aí Satanás argumenta: também qualquer um te serviria nessas condições. Ele está temendo ao Senhor debalde, isso é, será, versículo de número 9, que Jó teme ao Senhor em vão? De graça, é o que Satanás está dizendo. A primeira coisa que o diabo faz aqui, irmãos, é acusar Deus de comprar a adoração de Jó. Ou seja, Jó só te adora porque o Senhor compra ele com bens. Jó só é fiel do jeito que é porque o Senhor tem comprado ele esse tempo todo. Por quê? Porque aquilo que Satanás é, ele acusa Deus de ser igual. Vou lhe explicar. Deus não compra a adoração de ninguém, mas Satanás tenta comprar a adoração da gente. E como ele é assim, ele então atribui a Deus aquilo que ele é. Porque uma maneira de aliviar a consciência é tentar jogar no outro aquilo que é culpa minha. Doeu, não foi? Uma maneira de tentar aliviar a consciência é tentar dizer que o outro é aquilo que eu sou. Porque quando eu atribuo no outro aquilo que eu sou, eu tento me esconder dentro de uma camuflagem chamada acusação. E é isso que o diabo está fazendo com Deus. O Senhor está comprando a adoração de Jó, porque na cabeça de Satanás só tem como se manter fiel se for comprado. Porque ele é assim. Segura Jó, abre a Bíblia, eu vou te mostrar. Eu ia citar, mas eu quero que você abra para você notar. Veja como Satanás é especialista em tentar comprar a adoração. Mateus capítulo 4. Vocês conhecem o texto, é só para a gente ler a Bíblia, deixar a Bíblia falar. Mateus capítulo 4. Veja como Satanás é. Mateus capítulo 4. Olha o que está escrito, irmãos, no versículo de número 8. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto. Levou Jesus a um monte muito alto, não é? Vocês sabem. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E olha a oferta, versículo de número 9. Ele diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ou seja, Jesus, eu posso comprar a sua adoração. Entenderam? Então ele está dizendo que Deus é igual a ele, comprador de adoradores. Satanás é assim.
Ele compra adoradores, ele oferece coisas aos adoradores para que os adoradores se mantenham fiéis a ele. Hoje está meio fora de moda, mas eu acredito que os irmãos já devem ter ouvido aí alguma coisa que as pessoas falavam muito antes: ah, eu preciso vender minha alma ao diabo para eu enricar. Ou seja, a filosofia satânica é essa, é comprar a adoração. Por que ele precisa comprar a adoração? Porque ele não consegue atrair ninguém para adorá-lo. Só que os adoradores de Deus não são comprados, eles adoram espontaneamente, não por aquilo que Deus dá, mas por aquilo que Deus é. Aleluia! Mas ele está acusando Deus daquilo que ele faz, daquilo que ele é. E eu acho interessante porque sem nenhum tipo de oferta, sem nenhum tipo de barganha, sem nenhum tipo de compra, Jesus diz no verso 10: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto, ou só a ele servirás, que no hebraico é só a ele adorarás, no grego melhor dizendo. Então o que Jesus disse aqui? Simples. Você me oferece o reino do mundo e a glória deles em troca de adoração. Eu estou com fome, eu estou no deserto e você está perturbando o meu juízo, mas mesmo assim eu rejeito as tuas ofertas e eu continuo adorando a Deus no deserto, mesmo sem uma promessa de que vai melhorar. Porque eu não adoro porque a situação melhorou, eu não adoro porque eu saí do deserto, eu adoro no deserto, porque Deus me sustenta no deserto. Aleluia! Volte para Jó. E a ideia é essa: o Senhor tem comprado a adoração dele. Versículo 10 de Jó capítulo 1. Deixa eu beber uma água para você abrir lá. Estão comigo? Jó capítulo 1, versículo 10. Amém? Todos? Amém? Olha o que Satanás diz. Primeiro, será que ele teme ao Senhor em vão? Aí ele diz assim no verso 10: acaso não o cercaste com sebe? A ele, a sua casa, a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram sobre a terra. O que é isso que Satanás está dizendo? Ou seja, Jó adora ao Senhor porque você tem cercado ele com sebe. O que é sebe? Sebe é uma cerca viva, feita de arbustos, de árvores. Era comum a gente ver isso antigamente. Se fazia uma cerca viva, aí as árvores começavam a crescer, e aí elas iam enramando e elas faziam uma cerca viva. O que me chama a atenção é que quando Satanás diz: acaso não o cercaste com sebe? A ideia é: acaso o Senhor não cercou ele com uma cerca viva? Em outras palavras, eu não posso entrar porque Jó está cercado. E esse é o tema da mensagem de hoje: Jó, um homem cercado por Deus. Não dá para entrar, não dá para invadir, não dá para destruir. Por quê? Porque o Senhor colocou uma cerca sobre ele. Eu estou rodeando a terra, eu estou passeando na terra, eu estou ao derredor dele, mas eu não posso entrar. Por quê? Porque o Senhor colocou uma cerca. Ele está cercado, e enquanto ele estiver na tua cerca, eu não posso entrar, oh glória! Sua casa, minha vida, sua vida está cercado pela cerca viva de Deus. Ele passa perto, mas não pode entrar. Agora, que cerca é essa? A cerca, porque se a cerca fosse só de árvores, irmão, Satanás entraria. Era fraca demais, não resistiria a seus ataques. A cerca aqui é o próprio Deus. Eu ia citar, mas eu quero que você abra. Segura Jó aí. Salmo 139. Vamos ver de que cerca Satanás está falando. Salmo 139. Vamos rapidinho. Versículo de número 4. Só para pregar o contexto. 4 e 5. Nós vamos ver que cerca é essa. A cerca não é algo que Deus fez. A cerca é o próprio Deus. Salmo 139, verso 4 e 5. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas, oh glória, por detrás e por diante, sobre mim põe a tua mão. Quem é a cerca que protege Jó? Deus.
Quem é a cerca que nos protege? Deus. Se ele vier por trás, o salmista diz: tu me cerca por trás. Se ele vier pela frente, o salmista diz: na frente também está cercado. E se ele quiser pular a cerca, a mão de Deus está tampando a parte de cima, ninguém pode tocar. Oh glória! 1 João 5,18: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Por que não toca? Porque Deus está cercando ele. Não dá para invadir a cerca que é o próprio Deus. A cerca que te protege, que me protege, é a cerca que protegia Jó. O Todo-Poderoso nos cerca e nos protege. Isso é extraordinário, irmãos, porque não é uma cerca criada na terra. Não é uma cerca fabricada por homens, é o próprio Deus. Vá para casa com essa palavra hoje: eu estou cercado e protegido e guardado dentro da cerca que é o próprio Deus. De maneira que para o diabo fazer alguma coisa, ele tem que remover a cerca, porque não dá para entrar. Tem mais um texto, irmão Márcio? Tem? Vamos ver outro que prova que a cerca é o próprio Deus. Salmo 125, vocês gostam desse aqui, né? É muito citado. Salmo 125, verso 1: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Agora é interessante isso aqui, porque o verso 2 diz: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. As nossas versões em português, talvez a que mais se aproximou do hebraico aqui foi a Viva, a versão Viva de 2002. Eu vou ler nessa versão para você ver. Assim como os montes cercam a cidade de Jerusalém, assim o Senhor cerca e protege o seu povo, hoje e eternamente. Por que o monte não se abala? Por causa da cerca. Entendeu? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O que faz os montes permanecerem para sempre e inabalável? A exegese. O que faz o monte permanecer para sempre e inabalável? A confiança na cerca. Verso 2: assim como os montes estão cercando Jerusalém, assim o Senhor cerca o povo. O monte não é inabalável por causa dele. O monte é inabalável porque tem uma cerca de proteção que não deixa o monte ser abalado. Agora tira monte e coloca você, porque o monte fala da gente. Os que confiam no Senhor são como o monte. Você e eu somos como o monte Sião, inabalável, porque confiamos em Deus. Se confiamos na cerca de proteção, a gente permanece inabalável. Porque quando a gente coloca uma cerca em algum lugar, tem uma certa confiança, não tem? Colocou uma cerca, aí você diz: está guardado. A cerca revela pelo menos 3 coisas. Número 1, se tem cerca, tem dono. Né, irmão? Porque se não tiver cerca, aí todo mundo pode chegar e fazer o que quiser. Então a primeira verdade: se tem cerca, tem dono. Se tem cerca, está protegido. E se tem cerca, só pode entrar com autorização. Entenderam? O que significa isso para mim, irmão Marcos? Simples. Se Deus é a sua cerca e se Deus é a minha cerca, nós temos dono. Nós temos dono, Ele nos cercou. Segundo, se Ele é a minha cerca, se Ele é a tua cerca, Ele é quem nos protege. De tudo aquilo que vem contra nós, a cerca está lá barrando, não ultrapasse. E terceiro, se Ele é a nossa cerca, ninguém pode entrar sem permissão. Por isso que o crente fiel e verdadeiro que tem o Senhor como cerca, não fica endemoniado, porque não dá para entrar na propriedade dos outros sem permissão. O crente fiel e verdadeiro não fica endemoniado. Isso é extraordinário, irmãos. Porque antes a casa estava abandonada,
e o diabo fez morada dentro dela, mas Jesus explica, quando chega um mais valente do que ele bota o valente para fora, limpa a casa, habita na casa, coloca uma cerca na casa e diz: pronto, a partir de agora tem dono, só entra quem eu der acesso. Você tem dono, eu tenho dono. Vamos ver algo mais sobre essa cerca. Abre comigo o livro do profeta Zacarias, capítulo 2. Zacarias, capítulo 2. Irmão, eu não achei não. Então vai para o Novo Testamento, vem voltando, de Mateus para trás. Zacarias, capítulo 2. Veja o que diz a palavra de Deus. Zacarias, capítulo de número 2, versículo de número 5. Olha como está essa cerca te protegendo e me protegendo. Zacarias 2, versículo 5 diz: pois eu, é Deus falando, pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. É uma profecia relacionada à cidade de Jerusalém e pode ser aplicada a nós. Se Ele é quem me cerca, se Ele é a minha cerca, esta cerca está pegando fogo, e quem tentar entrar será queimado pelo fogo da glória de Deus. Somos cercados, protegidos e guardados pelo muro de fogo, por uma cerca de fogo chamada Jeová, o Deus Todo-Poderoso. E vamos voltar para Jó capítulo 1, versículo 10, porque o que me chama a atenção é que Satanás reconhece que Jó é cercado. Isso aqui, irmão, deve nos alegrar, muito e muito mesmo. Ou seja, Satanás não está nem aí para o cargo que a gente tem. Satanás não está nem aí para a habilidade que a gente tem em pregar, ou em cantar, ou em fazer qualquer coisa na igreja. Mas tem uma coisa que Satanás reconhece na minha e na tua vida e respeita: acerca de Deus. Ele reconhece quem é cercado, e ele sabe o quanto é difícil penetrar, adentrar dentro dessa cerca. Aí versículo 11, ele vai propor uma coisa: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Se o Senhor tirar a cerca, se o Senhor tocar nele, ele vai blasfemar de ti. Qual é o desejo de Satanás? Fazer com que Jó blasfeme. Tudo isso que Jó vai passar, irmãos, tem apenas um objetivo: fazer com que Jó blasfeme de Deus. Mas sabe o que eu acho mais interessante? Que a palavra blasfemar aí significa dizer impropérios, resmungar ou atribuir a Deus falta. É o significado da palavra murmuração. Porque murmuração é diferente de questionamento. Jó questionou, mas não murmurou. Reclamação é quando eu faço alguns questionamentos, é quando eu digo: por que eu estou passando por isso, Senhor? Será que eu mereço mesmo isso que eu estou passando? Será que não dá para o Senhor aliviar a minha dor? Por que eu estou enfrentando essa luta? Isso são questionamentos, não é murmuração. A palavra murmuração significa atribuir falta a Deus. A palavra murmuração significa dizer que Deus não é capaz de resolver o meu problema. Isso é murmuração. É diminuir o poder de Deus e atribuir falta a Ele. E o objetivo de Satanás é fazer isso, é fazer com que Jó abra sua boca em um cântico fúnebre de murmuração. E só adiantando para você dar um glória a Deus, por mais que ele tentasse ou tentou fazer com que Jó blasfemasse, o capítulo 1, versículo 22 mostra que depois dos primeiros ataques Jó não blasfemou. Em tudo isso Jó não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma. O objetivo era fazer Jó blasfemar. Lembra que ele não está entendendo nada, Deus não comunicou nada a ele, porque nem tudo Deus fala. Então Satanás pensa: se eu atingir ele, se eu maltratar ele, ele vai blasfemar de Deus, porque ele não está entendendo nada. Aí o versículo 22 do capítulo 1 diz que ele não pecou e também não atribuiu a Deus falta alguma. Ele reconhece que tudo é de Deus, porque foi Deus que permitiu. Ele não sabia de nada, ele diz: o Senhor Deus me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A ideia aqui é a seguinte: Satanás quer que ele blasfeme, ele diz: eu posso não estar entendendo,
Eu não sei porque eu estou passando por tudo isso. Eu não sei porque eu perdi tudo e até meus filhos. Mas de uma coisa eu sei: não é culpa de Deus. Deus não faz essas coisas. Então Jó vai na contramão do calvinismo, né? Totalmente na contramão. Porque ele não atribui a Deus pecado, ele não atribui a Deus falta, ele não atribui a Deus maldade. Eu posso não entender nada do que está acontecendo comigo, mas eu sei que Deus não tem culpa. Também não sei quem é o culpado, ele não sabia, mas Deus não tem culpa. Aí o versículo de número 12, Deus aceita a proposta. Disse o Senhor a Satanás: tudo quanto ele tem está em teu poder. Irmão, eu acho isso aqui muito forte. Porque a ideia é a seguinte: eu vou tirar a cerca, eu vou dar o que você quer, eu vou colocar ele nas suas mãos, porque está no poder. Aqui tem a ideia de na mão. Tudo quanto ele tem está em seu poder, ou seja, eu permito. E Deus diz assim: somente contra ele não estendas a mão. Eu permito que você toque nas coisas dele, só para mostrar para você que esse meu servo não me adora por aquilo que ele tem de mim, mas por aquilo que eu sou para ele. Eu aceito o desafio, não porque eu quero ver o que vai acontecer, eu já sei. Eu aceito o desafio para que você veja que ele vai se manter fiel, mesmo em meio à crise. Isso é lindo demais, irmão. Vai. Aí, olha a ressalva: tudo que ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Porque Deus permite Satanás fazer algumas coisas, mas não permite fazer tudo. Outra coisa, Deus não permite Satanás fazer o que quer. Você vai fazer, mas você vai fazer dentro do limite. Eu estabeleci um limite, eu coloquei aqui uma ressalva, e você não pode ultrapassar essa ressalva. E ele não ultrapassa. Ele desce e faz exatamente aquilo que Deus permitiu que ele fizesse. E aqui não é jargão de pregador, mas nós sabemos de tudo isso. O diabo pode até nos atacar, mas todo ataque de Satanás tem um limite de Deus para ele. Tem um limite. E ele não pode ultrapassar o limite de Deus. Não pode. Veja, olha como continua o texto. E Satanás saiu. No hebraico, irmão, isso aqui é rapidamente. Ele estava com sede na vida de Jó. Quando Deus disse: eu permito, vai, ele sumiu. Você já viu aquele menino que o pai está proibindo ele de brincar o dia todo? Aí de repente o pai diz assim: agora pode, vai, e abre a porta. Como é que o menino sai? Voado. Era o que ele mais queria. É o diabo aqui. Vai, menino, ruim, danado, terrível. E o diabo sai da presença do Senhor, tendo como alvo da sua crueldade Jó. E a pergunta é: por que Deus permitiu então, irmão, que Jó passasse por tudo isso? Deus permitiu, irmãos, porque Deus conhece seus servos. Deus sabia que no meio de toda essa turbulência, Jó jamais negaria a sua fé em Deus. E Deus permitiu para que esse livro estivesse na Bíblia hoje, para nos consolar em meio às aflições. Aí versículo 13, deixa eu adiantar. Meu Deus, só tenho 5 minutos, deixa eu adiantar aqui. Versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente, se você gosta, circula essa palavra. De repente. Irmãos, estava tudo muito bem. Era um dia como qualquer outro. Estava tudo tranquilo. Jó havia acordado cedo, lavado os seus pés com leite de cabra. Nós vamos ver isso mais para frente. Ele lavava os seus pés com leite de cabra.
Ele havia tomado o seu café, ele havia se reunido à mesa com os seus 10 filhos, estava tudo muito bem, mas de repente a cena muda, de repente as coisas começam a desmoronar, sem aviso, sem sinais, sem nenhum indicativo prévio, as coisas vão mudar de repente. Sabe qual é o problema do de repente? É que de repente ninguém está preparado. A gente não está pronto para o de repente. A gente não agenda o de repente, está tudo bem, mas de repente o diabo vem e assola tudo. De repente as coisas começam a dar errado, os bois estão lavrando, e aí nós temos que fazer uma contabilidade aqui, irmãos. Porque os bois estão lavrando, as jumentas passeando juntas, e de repente deram sobre eles os sabeus, diz o texto, e os levaram, mataram os seus servos ao fio da espada, só eu escapei para trazer a nova. Ou seja, os sabeus levaram os bois, levaram as jumentas e mataram os servos. E só escapou um para trazer a notícia, porque o diabo é esperto, ele diz: eu não posso matar todos, senão ele não fica sabendo. E eu vou atormentar pela perda e vou atormentar também pela má notícia. Aprenda, más notícias também são armas de Satanás. O mensageiro tinha que dar a notícia, o mensageiro tinha que avisar a Jó, mas a má notícia também é uma arma de Satanás, porque quando a gente escuta uma má notícia, o nosso dia muitas vezes muda completamente de humor. É por isso que Lutero dizia: quando for lhe dado uma má notícia, cante um louvor e adore a Deus, para que o louvor substitua da sua mente a má notícia. Más notícias são complicadas, irmão. E ele chega e diz tudo, mas vamos entender, a Bíblia apresenta Jó, é rápido aqui para mim terminar, como um homem que tinha 7.000 ovelhas. E vocês sabem que aqui as 7.000 ovelhas era a principal matéria-prima para a confecção de roupas, tapetes e lençóis na época. Então Jó seria dono de uma fábrica têxtil, ou então fornecia matéria-prima para isso. A Bíblia também diz que ele tinha 3.000 camelos, que era o principal meio de transporte no deserto da Arábia. Então ele seria dono de uma companhia de viagem naquela época, muito rico. A Bíblia também diz que ele tem 500 juntas de boi, principal recurso para arar a terra. Pensa comigo, se ele tem 500 juntas de boi para arar a terra, quanta terra ele tem? Muito, ele era rico. Aí a Bíblia diz também que ele tinha 500 jumentas. E aí os irmãos dizem: espera aí, irmão, uma jega não vale nada. Só que as jumentas de Jó aqui, irmão, não é essas jeguinhas cinza que a gente encontra no meio do asfalto, não. As 500 jumentas aqui na realidade são mulas brancas, mulas reais, mulas de reis. Se fosse hoje seria mais ou menos uma Ferrari. Principal meio de transporte de passeio, 500 ele tinha. Não dá tempo de ler, mas você nota aí, 1 Reis capítulo 1, versículo 33, Davi manda Salomão montar em cima da sua mula branca, porque quando Salomão fosse visto na mula do rei, significava que o trono seria passado para ele. Então aqui não é jeguinha não, irmão, é as jumentas, as mulas brancas caras, raras, e o seu leite servia de alimento. Um homem extremamente rico e está tudo muito bem. Aí no capítulo 29, versículo 6, ele lavava os pés em leite de cabra. Jó deveria ter os pés maravilhosamente lindos. Tudo muito bem, muito rico, mas aí vem o versículo 15, que eu não tenho mais tempo. De repente, os sabeus vêm. Quem são os sabeus? Assaltantes terríveis, descendentes de Cã, filho de Noé. Tinha que ser, né? Gênesis capítulo 10, nos dá essa informação, versículos 6 e 7. Mas eu quero concluir, irmãos, com o verso 16, rapidamente, quando diz: falava este ainda, quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Presta atenção na estratégia. Fogo de Deus. Deixa eu perguntar, o fogo era de Deus? Não, era de quem? Do diabo, mas ele fez parecer que era de Deus. Para quê? Para que Jó blasfemasse de Deus. Eu vou concluir agora. A vontade é de ficar até meia-noite, mas eu vou concluir. O diabo usa todo o cenário para parecer que a maldade e o sofrimento que você e eu estamos passando veio de Deus.
Porque ele sabe que se a gente começar a acusar Deus daquilo que Deus não tem culpa e a culpa é do diabo, a gente esfria, a gente desanima e a gente blasfema contra Deus. Mas eu quero terminar dizendo para você, pode até parecer que veio de Deus, mas é coisa do diabo. Pode até parecer que foi uma obra de Deus, mas é obra do diabo. Então não confunda a obra do diabo com a ação de Deus. O diabo, ele age para destruir e fazer parecer que é Deus que está destruindo, mas tudo aquilo que o diabo está destruindo vai ser restituído por Deus. Fica de pé, vamos orar.